Oi, gente, eu sou a Débora e esse é o Fica Vai Ter Café. Hoje a gente vai falar sobre viagem solo para mulheres e eu trouxe uma convidada muito especial. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o tema, né? Bom, conhecer lugares, pessoas e culturas diferentes é uma das melhores razões para viajar, né? E por que não fazer isso sozinha, não é mesmo? Num mundo onde a mulher tem tomado cada vez mais o espaço dela, né, como indivíduo, e as regras de convivência têm mudado bastante. Acho que viajar sozinha é algo que tem se tornado cada vez mais comum, eu acho. Então, se você tem vontade de viajar sozinha, mas tem receio por diversas razões, ou, né, tem as suas dúvidas, os seus questionamentos, esse episódio é para você. Hoje eu convidei a Dorinha para a gente falar um pouco sobre viagem solo para mulheres e dividir com vocês histórias e dicas para fazer a sua primeira viagem sozinha e fazer disso uma experiência mais bacana possível. Oi, Dorinha! Boa tarde! Dorinha, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre você, o que que você faz, de onde que você é, sei lá, sua comida favorita, seu signo, qualquer coisa que você queira falar. Mande brasa. Tá bom. Meu nome é Dorinha. Na verdade, não é o nome, né? É apelido, mas eu considero o nome. Dorinha, 36 anos, nascida, criada e vivendo em Natal, Rio Grande do Norte. Melhor terra. Sou turismóloga, né? Pessoa graduada em turismo, que trabalha na área, trabalho em hotelaria, sou gerente comercial de um hotel. Leonina com ascendente em touro, parece que Vênus em Leão, seja lá o que isso significa. Essa mistura todinha que dá Dorinha. Eu. E me tornei viajante. E essa, além de ser meu trabalho, é um dos meus hobbies, passatempos favoritos, além da leitura, é claro, que não deixa de ser uma viagem solo, que depois a Sim, gente compartilha ou não com outras pessoas. E acho que verdade. basicamente é isso. Uhum. Dorinha, o que que acontece, né? Eu joguei lá no Insta, avisando pra galera que a gente ia gravar esse episódio e tal, e eu falei assim, gente, me mandem perguntas. Quais são suas dúvidas em relação à viagem solo, né? Focando, óbvio, nas mulheres, porque era o nosso tópico, mas também tiveram algumas perguntas de rapazes, etc., perguntando sobre nós. Então, nada mais justo do que a gente começar respondendo algumas perguntas e desenvolvendo essa conversa, não é mesmo? Acho ótimo. Pois bem, eu coloquei mais ou menos numa ordem assim que ficou, vamos dizer, acho que coerente, né, para a gente ir desenvolvendo o assunto. Então, vamos começar com a pergunta da Júlia, que é: como foi a decisão de viajar sozinha pela primeira vez? Menina, isso é uma história. Agora vai ser senta que lá vem história. Porque isso nem você sabe. O que Eita! acontece? Uhum. Eu trabalho com turismo, né? E eu era estagiária e fui contratada. Foi tudo muito emendado, tudo muito rápido. Não muito rápido, mas eu não tive chance, né? E eu decidi que eu ia tirar um mês de férias. A empresa deu a opção de eu não tirar, de eu tirar 15, 15, e hoje em dia eu entendo que a melhor para mim é o que funciona melhor. Uhum. E aí eu disse, não, quero um mês, quero um mês, quero um mês. E aí eu já participava de eventos do turismo. E anos antes eu tinha conhecido uma pessoa, um cara super legal, que é meu amigo até hoje, Ai, que maravilha. dono de uma empresa de turismo. E aí ele disse, olha, se você quiser viajar, e aí fala comigo, tudo bem, não sei o quê. E aí, um lugar que eu queria conhecer, e disse, Bahia. Aí começou a parte aventureira da minha vida. Porque a gente que trabalha com turismo acaba tendo uma outra visão. Sim. E aí eu fiquei pensando, eu disse, tá, mas eu vou ficar 15 dias na Bahia, porque eu não ia viajar um mês completo, porque não tem dinheiro que chegue, né? Não Uhum. nessa época, não há, sei lá, 15 anos atrás. Uhum. E aí eu disse, tá, vou ver. Aí fui lá, aluguei apartamento, vi passagem aérea e nisso eu tava conversando com esse meu amigo. Aí ele disse, não, se você vier pra cá, eu consigo sua hospedagem. Buenos Aires. Ah, mentira! Buenos E Aires. aí, e eu, macaca velha, né, nesse caso Aham. específico,
Aí eu disse, tá, eu preciso saber quais são as suas expectativas comigo, porque a gente é Uhum. ensinada e tem que tomar, assim, todas as precauções Sim. para saber, porque eu queria saber qual era a real dele. E aí ele disse, Uhum. não, não tenho expectativa nenhuma, só boas-vindas para minha amiga. Eu disse, ah, se é assim, beleza. E aí foi. Eu encaixei, eu emiti, porque como era muito mais barato ida e volta de Salvador para Natal e de volta de Buenos Aires para Salvador, eu fiz como se a viagem de Salvador fosse de 15 dias. Eu cheguei e aí já fui direto para Buenos Aires, então eu fiquei, sei lá, 5 horas no aeroporto, porque eu como não era conexão, eu não Uhum. poderia correr o risco De de perder. perder. E aí Uhum. fiquei lá no aeroporto, aí fui para Buenos Aires e passei uma semana lá. Quando eu cheguei, ele tinha ido me buscar. Aham. E aí eu tinha feito amizade com as meninas no avião, e essas meninas, elas iam pro mesmo hotel que eu, que era Olha lá na só. Recoleta. E aí ele Aham. foi e deu carona pra lá. E aí a gente deixou as meninas no hotel, fomos almoçar. E de fato, ele realmente foi uma pessoa fofíssima. E aí ele disse: Uhum. Olha, eu tô super ocupado. E ele ligava toda noite para saber se eu estava bem. E Uhum. no dia de ir embora, a gente não conseguiu se encontrar, mas ele mandou um carro para me deixar no aeroporto. Então eu o vi em uma semana uma única vez. Gente, que E pena. assim, uma pessoa É. muito querida que quando ele vem para cá, ou eu vou para lá, e a gente se encontra, ele é um amigaço. E aí foi assim que eu viajei a primeira vez, e aí também foi a primeira vez que eu me toquei do preconceito que existe com mulheres, Uhum. principalmente nas nossas cidades nordestinas, que infelizmente impera o turismo sexual. E para quem não me Sim. conhece, eu tenho curvas e uma cor genuinamente brasileiros, né? Uhum. Então, eu estava num apartamento em Salvador, que era de frente para o mar, na Avenida Oceânica. E eu lembro que eu fui para a praia, passei a manhã lá, tomei sol. E aí, quando eu estava voltando, não era o recepcionista que estava quando eu saí. Uhum. E aí, ele meio que me barrou, porque ele achava que eu era uma moçolha que estava a trabalho. Nossa. Aí eu disse, não. Aí ele fez, você tá indo para qual apartamento? Eu disse, tô indo, eu sou a hóspede do apartamento tal. E aí ele checou lá, se desculpou e foi. Mas foi assim, foi maravilhoso. Tanto a Uhum. semana de Buenos Aires quanto a semana de Salvador. E aí eu acho que meu chip da cabecinha já estava formulado para isso. Então eu começo, que é o costume das cidades que eu vou, fazer um city tour assim que eu chego, escolho Uhum. os lugares que eu quero voltar e volto depois. E Buenos Aires, para quem não conhece, é uma cidade super fácil de andar. O metrô te leva praticamente todos os lugares. Então eu bati a cidade inteira de metrô. Eu sou Uhum. a pessoa que, como a minha amiga ri, nos lugares que eu vou, eu uso muito busão e viação canela, né? Que é andando muito. São as melhores maneiras, isso. Então, e são as melhores histórias. E foi assim, minha primeira Isso. viagem solo. Faz, sei lá, 2000, 2009, se eu não me engano. Aham, é, amiga. Poxa, muito legal essa história, né? E é o tipo de coisa que a gente conta pro resto da vida, né? É tão bom. Tudo, tudo. É, a minha primeira viagem solo foi para Fortaleza, para um congresso de turismo, né? Para quem não sabe, eu também fiz turismo. E aí foi o meu primeiro congresso da faculdade. Não me pergunto o ano, porque eu não lembro. Eu faço questão de esquecer. É. Mas faz tempo. Tem pelo menos uns 20 anos, gente. Tem pelo menos uns 20 anos. E aí, bom, assim, foi uma viagem solo entre aspas, né? Porque eu estava acostumada a viajar com a minha mãe, ou a viajar com a minha avó, né? Quando eu vinha para Brasília visitar meu pai, eu vinha sozinha dentro do avião, mas assim, a minha mãe me deixava no aeroporto, meu pai me pegava no aeroporto, então assim, não estava sozinha, curtindo a viagem sozinha. E para Fortaleza foi assim, fizeram um pacote, né, a galera da faculdade, foram poucas pessoas do curso, mas assim, eu não tinha muita amizade ainda com muita gente, eu tinha amizade com uma menina só, Marina, que é minha amiga até hoje, Marina Defana, adoro ela. Irmã de Diego. Isso, Maria Diego.
Natal, né, gente? Ó, Três bem pessoas, eu, você e nosso pequenininha. amigo em comum. Exatamente, é. E aí, menina, chegou lá, é, a gente foi passear. E, assim, gente, vamos resumir? Viagem de congresso estudantil. Plus, assim, aí ainda tinha um evento de verão acontecendo, que eu acho que era o Ceará Music na época. Então, assim, foi bom. Mas eu acho que eu tenho. Ah, tá. Esse aqui já vem na segunda pergunta que eu já vou emendar, que é a pergunta da Ateneia. Quem te inspirou a viajar sozinha, né? E aí o que que acontece? Eu, assim, a minha família, né? Pelo menos a minha mãe, que é assim, a minha inspiração para a vida. Minha mãe é bandoleira que nem eu, adora bater perna, adora Melhor passear. pessoa, mãe da Débora, gente. Melhor pessoa, Melhor pessoa, Fatinha. concordo em gênero, número e grau. Então eu posso dizer assim que eu tiro inspiração sim da minha mãe, né? Que minha mãe assim é pau pra toda obra, ela adora passear, eu levo ela para viajar para todo lugar comigo e a gente bebe, a gente sai, a gente anda, a gente faz tudo que dá vontade. E ela é muito também naquela assim, tipo, tu vai para uma balada hoje? Beleza, eu vou ficar no hotel, vou dormir, acabou-se. Né? Então, assim, a gente se entende muito bem, então a gente viaja bastante juntas. E aí, quando eu comecei a trabalhar com turismo, eu fui trabalhar em hotel e em hostels, e eu conhecia muitas mulheres de outros países que estavam viajando sozinhas, fazendo mochilão, tal. Então, elas me inspiraram. E você, Dorinha, quem te inspirou a começar a viajar sozinha? Menina, tá, deve estar no meu sangue escondido em algum lugar, porque na verdade minha família não é a família viajante. Tanto Uhum. é que a minha mãe até hoje ela nunca andou de avião, né? E, e ela não gosta. Eu tento, mas ela diz que não gosta, que ela tem medo, então beleza. Uhum. Mas eu sempre gostei de. Porque eu tenho uma analogia bem doida, porque minha amiga disse que não consegue nem ir ao cinema sozinha, e eu ia super de buenas. Uhum. Então, para mim, não foi uma questão. Eu acho que eu tenho viajado mais sozinha, primeiro porque o meu trabalho, né, exigiu isso, e eu Sim. aprendi a ser a minha melhor companhia. Então, eu Uhum. trabalho viajando muito e viajo muito sozinha. E por que não usar isso para mim? E, e também você vai e pensa, tipo, pô, eu já faço isso para trabalhar, qual é o problema de eu aproveitar o conhecimento, de fazer seu roteiro e tudo? Então, e agora, hoje em dia, são os meus amigos, que Uhum. eles ficavam, vamos marcar, vamos marcar, vamos marcar, ninguém ia. Uhum. E aí acabou que eu disse, quer saber? Eu vou sozinha. Aí agora, na hora que eu tô postando lá as fotos, o povo, eu queria. Né? Vem uma pergunta aqui de M. Faustino. O que você prefere? Slow travel, que é aquela viagem bem com calma, bem sem pressa. Uma correria doida ou um meio termo entre os dois? Eu sou a pessoa do slow travel, Uhum. porque eu tenho a impressão que você não aproveita quando você vai naquela correria doida. Porque Uhum. o meu perfil específico de pessoa é pegar um ônibus, é conhecer, é escolher, não ter o roteiro. E eu tenho a impressão que você chega em casa mais cansado do que saiu. Eu já Sim. fiz essas viagens corridas, já fiz em grupo, né? Que aí a gente inclusive foi programado, que tá, além de Noronha é outro lugar que eu amo. Não conheço E Gramado ainda. você vai amar. A gente vai também. Pronto. Aqui é leve. E assim, foi incrível. Eu já conhecia Gramado, né? Porque Gramado e Uhum. Noronha estão empatados, 6 vezes cada um, Olha. 6 idas. Uhum. Então, eu vou porque eu gosto dos lugares. E aí a gente foi em grupo, dessa vez, eram 15 pessoas, e aí a minha galera eram 5, se eu não me engano, 4 ou 5 pessoas. E aí a gente acordava de manhã, aí saía para fazer o passeio, aí de noite tinha o jantar, aí no outro dia de manhã cedo de novo. Então, assim, pesa para você até que ponto vale a pena você fazer esse tipo de viagem para se vale a pena, porque se você conhece mesmo. Eu gosto de fazer o city tour, que eu acho que é imprescindível de qualquer lugar que você vai. Você faz o Uhum. city tour, conhece, marca lá Sim, no mapinha que você eu quer sou assim voltar também. e volta depois. Eu acho que é melhor e aí não ter aquele roteiro, acordar, dizer, eu vou ali. Não, não quero ir mais. Pronto. É. Então eu sou slow travel. Eu já tive momentos de viagem correria,
Às vezes eu faço viagem meio termo, mas eu acho que o meu modelo agora de preferência é o slow travel. Eu aprendi que querer ver tudo em pouco tempo, porque geralmente a gente tem, sei lá, ou um feriado de 4 dias, ou uma semana, né, de folga. Cara, é impossível ver tudo que a cidade tem para oferecer, qualquer cidade que seja, né? Bom, a gente já falou aqui, já fez um spoiler alert, que a senhora é apaixonada, né, por Noronha e Gramado. E aí a Thaís perguntou, das cidades que visitou sozinha, qual gostou mais e menos e por quê? Eu assim, confesso que é difícil escolher, gente, porque eu gosto de todo lugar que eu vou. Porque eu procuro sempre tirar o melhor das viagens, sabe? Assim, eu tento não focar no ruim, porque se a gente focar no ruim, acaba que, né? Dá Uhum. zebra. Então, assim, eu sou apaixonada por Dublin, todo mundo sabe, né? Aqui no Brasil, o que que acontece? Eu tenho uma mania de que eu não viajo 2 vezes para o mesmo lugar. Eu não faço 2 viagens para o mesmo lugar. Pode ser que eu mude isso, né? Vai que eu encontro um lugar onde eu quero ver mais coisas sobre aquele lugar que não deu para ver na primeira vez, e aí eu mude isso. Alguns lugares que eu já fui mais de uma vez foram Rio de Janeiro, que eu tenho família lá, São Paulo, por causa dos amigos, e Salvador, porque eu já fui a trabalho, já fui por causa de amigos, fui para um casamento, enfim. Mas, cara, uma cidade também que eu vou dizer que eu adoro, adoro. Eu já fui acho que umas 2 vezes, não tenho certeza. Mas é São Miguel do Gostoso, no interior do Rio Grande do Norte. Gente, eu recomendo para todo mundo. Todo mundo que fala, eu vou para Natal. Eu falo, gente, se você tiver tempo, vai para São Miguel do Gostoso. Pelo amor de Deus, que lá é muito, 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 muito gostoso. Muito gostoso. Imagina que gostoso. Recomendo mais São Miguel do que Pipa, para falar a verdade, né? Uhum. Todo mundo fala de Pipa, 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 mas assim, como eu sempre vou a Pipa, para mim é normal. É mais um bairro de Natal para mim, sabe? Uhum. Mas, Peraí que você fugiu da pergunta, porque você só falou então, dos que você não gostou. Gostou, né, exato, eu ia gata? falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Então, uma memória que eu tenho que foi péssima foi de Florianópolis. Mas a culpa não foi da cidade, foi do clima, porque choveu o tempo inteiro. Eu não consegui aproveitar nada. E aí, eu decidi fazer Inclusive, foi um dos lugares que eu escolhi o hostel errado. Então, assim, foi aquela beleza. Porque tava chovendo, não pude sair para lugar nenhum, e eu estava num hostel que, né? Hum. E aí, eu lembro que eu comprei um city tour, que era de ônibus fechado, que eu falei, bom, tá chovendo, né? Vamos passear nesse bus aí, ver o que que dá. E aí o bus foi uma coisinha legal e tal, mas a maior parte do passeio foi num lugar que chama Jeri... Não. Não, Gente, seria Ceará. como é que é o nome? Que é um lugar onde os sertanejos gostam de fazer live. É lá. Os shows de Ah, Jurerê. Jurerê. Gente, que passeio sem graça. Porque basicamente pode ser que tenham outros passeios de outras empresas que façam desse passeio uma coisa interessante. Porém, para mim foi assim, o tempo inteiro a mulher dizendo: aquela casa é de fulano de tal, rico. Aquela casa é de fulano de tal, sertanejo. Aquela casa é da fulana internacional que comprou a casa para vir curtir o veraneio. E eu tava assim, gente, o que eu tenho a ver com isso? Eu não quero saber de quem que é a casa. Cadê a praia? E aí chegou na praia, eu tava o quê? Cansada. Chovendo. Ai, Então, assim, tava chovendo, tava frio. Nossa, no meu Instagram tem uma foto que eu tô assim, a cara da derrota, pé da vida. Minha mãe tirou a foto e eu tava assim, tá, quer tirar, tira. Mas eu tô assim, ó, de braço dado, de jaqueta, de chá, como é que chama? Chale não, poncho, poncho. Ah, enfim, eu tava de roupa de frio, gente, em Jurerê, na praia com roupa de frio. Então, por aí vocês tiram. A única parte boa dessa viagem foi um restaurante que eu encontrei, que era assim, comida vegetariana, né, que eu gosto, e era Uhum. assim, maravilhoso. Eu comi assim como se não houvesse amanhã. Ai,
E você, Dorinha, das cidades que você visitou sozinha, né? Qual que você mais gostou e a que menos gostou e por quê? Essa é a pergunta da Thaís. Então vamos lá. Eu sou apaixonada por natureza, por lugares aconchegantes e acolhedores. Então eu tenho a tendência de não me sentir tão à vontade nessas cidades mais urbanas. Não digo que não gostar, mas vou ainda, mas não, o meu olho não brilha tanto assim. E eu acho que é mais pelas capitais. Então, por exemplo, acho que São Paulo, eu tenho amigos que moram lá e gosto de ir com eles e inclusive quero voltar porque eu quero conhecer a Aparecida. Mas a cidade de São Paulo, eu acho que eu já fiz o que eu tinha de conhecer de Museu da Língua Portuguesa, essas coisas que eu gosto de ir. Então, é um lugar que eu olho e falo, ano que vem eu vou, porque tem aquela experiência fantástica, né? Que é o jantar no céu, que vai ser bem bacana, e aí vou com umas amigas, mas não é um lugar que eu goste tanto. Mas eu não digo que não gosto, mas se elas puderem vir, se os meus amigos puderem vir para cá, para Natal, que tem praia, que tem várias coisas legais, inclusive São Miguel do Gostoso que você falou, então acho que é melhor. E os lugares que eu mais amo são, sem dúvida, Fernando de Noronha e a Serra Gaúcha, Gramado e Canela, porque são lugares que eu me sinto segura e acolhida. Então, ando qualquer dia, qualquer hora do dia ou da noite. E Noronha já peguei carona de ônibus, porque era domingo e eu não me toquei que era domingo. Quando eu fui sacar dinheiro na casa lotérica estava fechada, e aí eu peguei o ônibus, cheguei no caixa eletrônico, não tinha dinheiro, e aí eu subi no ônibus e disse, moço, por favor, o senhor pode me dar uma carona? E ele me deu uma carona. Ai, que E maravilha. Gramado é que a comida, as pessoas, parece que todo mundo quer colocar você no colo. Eu Ai, tenho é muita lindo, é vontade de conhecer maravilhoso. Gramado, muito mesmo. Ai, vamos, Débora, vamos. E é Vamos. isso, são os dois lugares que eu amo. Arrasou. Bom, essas foram algumas perguntas que foram feitas lá na caixinha, né, no Instagram. E aí, assim, seguindo algumas outras perguntas que várias mulheres, esse foi o top 10, top 5, assim, de perguntas feitas foi em relação a esses tópicos, assim. Então eu fiz um apanhado de dicas para complementar todo mundo, para não sair repetindo pergunta, né? Então, vamos falar sobre roteiro, hospedagem, como organizar a viagem solo. O primeiro tópico é o roteiro. Já sabemos, né, pela nossa conversa aqui, que menina Dorinha não faz roteiro. Ela vai aonde o vento a levar. Vida leva Isso aí, eu. exatamente. Eu acho que se você, assim, é porque a gente não pode falar pelas pessoas que querem começar. É, Então, realmente, para a primeira viagem é bom ter um roteirinho. é bom ter um roteiro. Eu coloquei aqui uma observação, né? Isso eu tenho que fazer minhas anotações, gente, porque minha memória é assim, menina Dory, do filme lá, né? Eu fiz as anotações. Então, assim, uma dica que eu dou é que não é necessário planejar cada aspecto da viagem com antecedência, né? Mas eu recomendo montar um itinerário e para você ter uma noção do que fazer naquele dia, e se aquela coisa, sei lá, você botou 5 coisas para fazer, só conseguiu fazer 3, passa para o próximo dia, ou não, né? Fazer uso das ferramentas online, gente. O Google tem uma opção onde você coloca todos os lugares que você quer ir e ele te mostra, tipo, quanto tempo demora para você ir andando de um lugar para outro, ou de carro, tarará. E aí, então é legal para você, tipo, pega hoje, faz tudo que é na região A, depois pega tudo e faz na região B no outro dia, e por aí vai, né? E uma coisa que eu recomendo muito, não sei se Dorinha vai concordar comigo, mas é que eu acho importante deixar a programação com algum familiar ou algum amigo para você ser localizada, se for necessário. Eu faço isso no dia a dia, sabe, gente? A gente sabe que a vida, né? Viver nesse mundo aqui não é uma coisa segura, né? Então a gente tem que deixar
a coisa o mais seguro possível. Então, quando você vai estar numa outra cidade, hoje em dia a gente tem o WhatsApp, tem o Instagram, que a gente sabe sempre ter onde é que a pessoa está viajando, mas deixar as pessoas com quem você se importa e que se importam com você, informadas de aonde você vai, que horas que você pretende voltar. Porque Deus o livre dá qualquer babado, a pessoa sabe onde começar a procurar. O que você acha, Dorinha? Acho que é super importante e porque é necessário, principalmente a gente que está falando de viagem solo. E dependendo, e óbvio que como escolher uma pessoa de confiança, que eu não faço, mas eu acho que é uma boa fazer, uma pessoa específica de confiança para deixar a tua senha de Gmail, porque você deixa o mapa ligado e aí tudo que você percorreu tá lá. Então, vai acompanhando o teu celular. E eu acho isso super importante. Voltando para a primeira parte que você tinha falado de dica de roteiro, procura na internet mapa turístico, porque aí o mapa já vai dizer os pontos turísticos, você vai circulando o que você quer fazer, que aí vale super a pena. Também é bom dar uma olhada nos sites de passeios, porque você fica com uma ideia de roteiro. Então, por exemplo, eu digo que eu não conheço Belo Horizonte porque eu só dormi, porque eu quis ficar lá em Ouro Preto. Então, o que foi que aconteceu? Eu cheguei, antes disso eu tinha dado uma olhada nas distâncias e eu queria conhecer Tiradentes, São João del Rei, e são cidades que são no outro lado. Então, o que foi que eu fiz? Vontade de conhecer também. Ai, você não tem noção. E aí, o que eu fiz? Eu fui dormir, eu cheguei de noite lá, dormi no hotel, e no outro dia de manhã eu fiz o passeio para essas cidades que são de um lado. Foi cansativo e tudo. E aí, quando eu voltei no outro dia, também fiz um bem bolado, você tem que usar toda a sua lábia. Eu comprei o passeio para Ouro Preto e pedi para ficar lá. Porque não é uma cidade perto, eu já estava lá, e aí, posso levar mala e tudo, e me deixaram lá no meu hotel. Inclusive, gente, eu fiquei no hotel que foi desenhado pelo Niemeyer. Ai, que delícia. E assim, Ouro Preto é uma cidade deliciosa, porque você tropeça, tá na igreja e tem a história dessas igrejas. A comida lá é muito gostosa, é também aconchegante, tem os museus. Tem um lugar que eu nunca pensei que um lugar fosse me transmitir uma energia tão ruim, mas tão necessária de viver, que é um lugar que era uma senzala. Nossa. E fica embaixo de um museu, acho que é o museu de moedas, das moedas brasileiras. E, gente, eu nunca vou esquecer do calor que estava naquela cidade e do frio que estava lá. Dentro, né? É surreal. Nossa. Pedra gelada, eles mantiveram do jeito que estava e o que eles usavam para torturar as pessoas, sabe? E, então, assim, E eu nunca achei que fosse tão necessário. Então, acho que é isso. E aí fiz pesquisar das distâncias, porque se a gente olhar pela televisão, tudo é perto. E se você olhar a Salve Jorge lá, é como se a Capadócia fosse do lado. E não é. Então, assim. E não é. E aí, fiz umas amizades sinceras e de lá a gente pegou um transfer para ir conhecer Campinas, que é a cidade que tem as obras do Aleijadinho. E o cara era um gênio. O guia contando para você, isso é muito importante. Dica, pessoal, qualquer pessoa, meninos, meninas, meninas, tem um dia específico que os museus não funcionam no geral. Segundas-feiras. Eu já dei com a cara na porta. 2. Muito frustrante, porque o dia que eu fui para Campinas foi o quê? Foi a segunda-feira, então eu não entrei, eu vi os 12 apóstolos de fora. Ah, não. Mas foi incrível, porque tinha muita obra do Aleijadinho do lado de fora, então foi bem bacana. Então, isso, de ver horários de funcionamento. Sim, e aí entra a minha dica, gente. TripAdvisor, melhor site. Por quê? Você entra lá, você bota assim o nome da cidade, né? Digamos, Gramado. E aí ele vai te dar o que fazer, onde comer, onde ir, etc.
E tem os fóruns com as Visitantes. opiniões da galera que foi. E é gente real, oficial, igual a gente. Então, vai ter opinião, né, falando tudo que você imaginar. E aí você vai lá e olha, a pousada que você escolheu, você vai lá e olha. Porque, assim, eu particularmente acho o TripAdvisor mais verdadeiro do que aquelas reviews do Google, Sim. né? Então, assim, você escolheu, aí, eu quero ficar nesse hotel aqui. Você vai lá no TripAdvisor, bota o nome do hotel. Tá, lá tem as opiniões. Ou você vai, eu quero ir visitar a igreja tal no dia tal. Você bota lá, igreja tal, ele vai te dizer horário que abre, horário que fecha, se é bom, se é quente, se é frio, enfim. Usem o TripAdvisor. Eu super recomendo. Tem o site, né? E também tem o aplicativo. Eu uso muito. Importante. É. Bom, o segundo tópico é falando sobre hospedagem, né? A gente está falando aqui de hospedagem onde você vai para dormir, né? Porque você vai passar o dia batendo perna. Mas independente do tipo de hospedagem que você goste, o que eu digo é pesquise bastante, né? Antes, como eu falei, checa lá todos os sites possíveis e imagináveis de opinião e dê preferência para bairros seguros e bem atendidos pelo transporte público. Uma coisa que eu faço é, com aquela questão do mapa, olhar onde está o meu hotel. Aqui. Qual é a distância para os principais pontos que eu quero conhecer? Então, assim, às vezes vale mais a pena você pagar um pouquinho mais caro e ficar, sei lá, no centro da cidade, se a maioria das coisas que você quer ver é no centro da cidade, do que você ficar um pouco mais afastado, porque é mais barato, só que aí você vai ter que ficar gastando de Uber, de transporte público, de táxi, voltar de noite, né? Enfim. Então, assim, gente, pesquisar. E aí, quando eu digo pesquisar, não é só preço, é local, é a referência das pessoas. Nos sites hoje referência tem as mulheres falando como foram atendidas. Se elas foram barradas na entrada, né, pelo atendente e Sim. outras coisas, né? Muito importante. Existem muitos É, sites e aplicativos onde você consegue pesquisar essas informações. isso. E para quem não costuma viajar, que está querendo a primeira viagem sozinho, eu indico ir para uma agência de viagem. Uhum. Mas não, isso não exclui a pesquisa que a Débora falou, de Sim, localização, de tudo. Então, assim, antes de começar a pensar qualquer viagem, você define quanto que você quer gastar naquela viagem. É o seu orçamento que vai definir o destino que você vai. é, Então, se você tem dinheiro para ir para Gramado, não adianta você chegar e orçar a Suíça, exatamente. que vai dar ruim. Uhum. Então, uma agência de viagem, até porque na agência de viagem você vai conseguir comprar tudo junto, né? A hospedagem, a companhia aérea e alguns passeios, especificamente o City Tour, e aí já tá tudo amarradinho, porque essa história da gente que eu costumo fazer e que a Débora costuma fazer é para quem gosta disso, quem já está mais seguro. Então, se você É. tem essa preocupação, vai numa agência de viagem, porque aquela pessoa está lá para tirar Uhum. todas as suas dúvidas. E Isso. aí, mas dá a pesquisadinha lá, viu? No site que a Uhum. Débora falou, no É. TripAdvisor. A gente está aqui dando dicas de como você se organizar sozinha, né? Para Yeah. viajar. Mas, se preferir dizer assim, cara, eu me sinto mais segura em viajar com uma agência resolvendo tudo para mim, ou Uhum. eu tenho o dinheiro para pagar a agência para resolver tudo para mim, faça. Faça o que for melhor para você, dentro da sua Uhum. realidade, do seu recorte, tá? Isso. E digo mais sobre passagem aérea com agência de viagem. Normalmente dá uma diferença de 60 a 80 reais de ter trechos nacionais Uhum. mais caro na agência. Mas eu vou dizer para vocês que vale a pena pagar essa diferença, porque, Uhum. por exemplo, ano passado especificamente, tivemos um problema com a companhia aérea, né, que Uhum. foi a Avianca. Sim. E então, os agentes de viagem, eles que ficam lá na ligação, esperando para resolver tudo. Então, assim, veja se vale a pena. Normalmente, para mim, se eu não emitir com pontos, o aéreo eu prefiro emitir via uma agência de viagem, porque eu não tenho
paciência de ficar naquele 0300 falando com aquele robozinho por 10 horas. É verdade. Então, Bom, a gente falou em voos, vamos falar de bagagem. Eu sou... Gente, também isso foi uma coisa que eu aprendi com o tempo, tá? Viajando bastante. É que você tem que lembrar, você está viajando sozinha e você vai ter que carregar a sua mala, né? Inclusive, quando você precisar ir ao banheiro, se você fizer uma conexão de muitas horas, você tem que ficar de olho naquela mala, né? Às vezes você precisa da mão livre para usar um celular, para mostrar um documento, para fazer alguma coisa assim. Às vezes você precisa das duas mãos livres, enfim, né? Então, eu recomendo que você use aquela mala pequenininha. Óbvio que, se for uma viagem de final de semana, uma viagem de uma semana, mais do que isso eu já não sei. Não posso, não sou capaz de opinar, como diz aquele meme, porque eu não viajo mais do que isso. E quando eu viajo mais do que isso, eu continuo usando a minha mala pequena, tá, gente? Porque sou eu. Aprendi a viajar assim. Mas o que eu digo é uma mala não muito pesada, né? E uma mochila nas costas. São o suficiente, tá? Você não precisa levar toda a roupa do mundo. Eu acho que peças básicas que combinem entre si e possam ser usadas mais de uma vez, né? Elas são uma boa estratégia para você montar uma mala pequena. Óbvio que depende de onde você vai. Tudo depende de onde você vai, o que você vai fazer. Assim, eu tô aqui pensando, né, na viagem mais simples. Dorinha fez várias caras e bocas ali para mim. Eu quero ver a sua opinião sobre bagagem. Vamos lá, Dorinha. é porque eu sou o contrário, Debs. Eu não sou, é assim, mas eu tenho um limite. Eu não levo vários volumes. Até porque você sabe que a gente tem a cabeça meio voada. Então, no máximo, 2 volumes. O que significa isso? Uma mala, seja ela de mão ou a grande para despachar, e uma mochila. Até porque se eu levar mais que uma, eu esqueço. Porque já aconteceu de eu levar a bolsa e a mochila, botei lá, e quando eu cheguei para pegar a bagagem, tava o quê? Esqueci e tava o notebook dentro do avião. Aí fui recuperar. Então, 2 volumes no máximo, uma mochila sempre. Eu acho que qualquer lugar que você for viajar, leva uma mochila, a bolsinha que você for levar e uma bolsa pequena para quando você for jantar, almoçar, passear. Essa minha bolsa vai dentro da minha mala. Isso, na minha também. E aí eu costumo despachar via a bagagem, a não ser que eu vá para lugar de praia. Que aí realmente é só biquíni e saída. Aí aí bota vai no máximo mala os de 2 mão. vestidos, que é para passear de noite. Mas no resto do dia é biquíni e saída de praia. Mas aí, para lugares mais frios, realmente não tem como você não despachar. Não tem como. E aí eu fico mal acostumada, porque como eu tenho o plano lá da companhia aérea, das companhias aéreas, eu não tem custo para mim despachar. Sim. E aí, se você for se você for fazer a parte da viagem com outra pessoa, eu sei que a gente tá falando de viajar sozinha, mas se você uma amiga mesmo, vocês podem rachar e pagar o despacho de uma bagagem e vocês dividem o espaço dessa mala e, obviamente, levando o animal. Isso é uma ótima dica! Uma mala para duas, uma mala grandona para 2 pessoas. Gente, arrasou na dica, Dorinha. Adorei. Isso aí. E aí eu despacho porque eu tenho preguiça de ficar carregando as coisas pelo aeroporto, até porque quando muda de portão, nunca é pro mesmo, é lá no outro lado. Gente, aeroporto de Brasília, pelo amor de Deus, toda vida que eu vou viajar eu tenho raiva, porque me botam, sei lá, no 20 e pouco, aí daí a pouco, o seu voo mudou para o portão 1, que é do outro lado da cidade. Mentira, não é do outro lado da cidade, mas é porque o aeroporto é muito grande. Mas é longe. Mesmo. É longe, Mas enfim. Ok, vamos falar sobre andar pelas cidades, passeios, né, etc. A gente já falou um pouquinho sobre pesquisar, né, os passeios, onde você quer ir, ver essa questão de horário, mas aqui é bem específico em relação a uma pergunta lá que eu estava vendo. E eu já emendei as respostas, porque eu já falei do Google Maps, mas enfim. Bom, as dicas que eu anotei aqui para quem quer saber sobre, né, como você andar mais tranquilamente pela cidade. A ideia é essa. Né?
Uma coisa que eu sempre faço, gente, eu tenho alguns anos de carreira trabalhando como recepcionista de hotel, né? Então, eu posso dizer isso assim, 100% segura. Pergunte ao recepcionista. Sempre pergunte ao recepcionista, tá? Perguntas essenciais. Se existe alguma região da cidade que deve ser evitada. Independente se você é mulher ou se você é homem, etc. Sempre existe, gente, algum lugar na cidade que você não deve ir, tá? Então, assim, bom, não é que não nem deve ir, mas evitar, né? Mesmo depende muito da pessoa. Mas eu, por exemplo, eu sempre pergunto regiões onde mulheres desacompanhadas devem evitar. Por quê? Gente, às vezes acontece de ter pontos de referência não, desculpa, pontos turísticos que são em lugares um pouco mais violentos, né? Gente, vamos falar a verdade, Como né? todo lugar do Assalto mundo. tá aí, todo lugar do mundo. E a gente que é mulher não se preocupa só com assalto, se preocupa com o resto também. Então, sempre pergunte ao recepcionista. E eu ainda digo outra coisa. Pergunte à recepcionista mulher do hotel. Sempre vai ter o recepcionista homem da noite, que é de praxe, e vai ter alguma mulher durante o dia. Se não tiver, né, tudo bem, beleza, pergunta pro cara. Mas se Casa não, de folga. pergunta pra mulher. Porque ela vai saber. E na hora que você perguntar assim, você não lembra de perguntar a pergunta certa. Você não vai dizer assim, onde você acha que eu devo ir? Não, onde é que você não vai? Onde é que você não vai? Porque ela mora naquela cidade, ela sabe a realidade da cidade, então ela vai te dizer, tá? Então, assim, bom, pelo menos as experiências que eu tive fazendo essa pergunta sempre foram muito significativas, tá certo, gente? Então, pergunta para a recepcionista mulher, fala assim, coleguinha, eu tô querendo ir não sei aonde amanhã, o que tu acha? Aí ela é lindo, mas tu vai lá? Vou não, então pronto. Por que tu não vai Isso. lá? Né? Exato. Então, assim, é bem, né? Outra dica também de perguntar para o recepcionista é onde você gosta de ir. Porque, gente, nada melhor. Óbvio que conhecer os lugares turísticos, né, famosos da cidade são muito bons, mas nada melhor, gente, do que você ir no barzinho ou no restaurante de comidinha familiar que foi indicado por pessoas que moram na cidade. Porque, geralmente é muito mais barato, dois, geralmente é muito mais gostoso. E você, por favor, né, faça esse favor para você mesma. Não vai comer no McDonald's e no, sei lá, no Outback, essas coisas assim. Coma comida local, tá bom? Tem opção para todo mundo. Em todo lugar, é só procurar. Com certeza. Né? Com certeza. Pois é. E aí, sobre os lugares para visitar, é isso mesmo que você falou. E conhecer um pouquinho do mapa já ajuda, Uhum. né? De segurança. Outra coisa que a gente não pode ignorar, infelizmente, não é todo lugar que uma mulher pode ir sozinha. Então, se você Exato. está pensando do roteiro que é fora do país, vê como é o costume desse país. Que aí Exatamente. nem assim vale a pena ir Uhum. sozinha. Se você, mano, é uma pessoa mais independente, fica dando uma olhada, porque às vezes tem uma menina lá que é a primeira viagem dela e ela tem Uhum. super dificuldade Sim. e você faz várias amizades. Então, nos hotéis e hostels, geralmente não precisa fazer todo o roteiro junto, mas sempre tem alguma ideia que vai bater e aí fica mais Isso. divertido, até porque você vai encontrar quem vai tirar suas fotos. Inclusive, lá no TripAdvisor, no fórum, sempre tem a galera que diz assim: tem alguém indo para lugar tal, de tanto a tanto? Que aí já ajuda você a conhecer pessoas, né? Uhum. Em relação também aos passeios, eu falei, né, do Google Maps, que você tem como colocar os lugares onde você quer ir e ele te mostra as distâncias, etc. E uma coisa que eu acho muito legal do Google Maps é que dá para usar ele offline. Você baixa o mapa no Wi-Fi antes, né? Na sua casa ou no hotel, enfim, e usa ele offline no seu celular. Você não precisa estar com a sua internet ligada, tá? Uma coisa que eu sempre digo é que tenham cuidado quando estiverem na rua, né? Olhando o celular, etc. Porque oportunistas, né? Estão aí, mal intencionados estão aí para
Mas assim, olha ao redor, ou então entra numa loja, né, e olha seu celular, o que você precisar. Melhor. Não fica dando bobeira na rua, olhando o celular, tentando se achar, tá? Até porque Entra você não numa faria loja. isso na sua cidade. Exato. Se A você não gente faz na sua tem cidade, você essa vai fazer isso. tendência. A gente tem Exatamente. essa tendência a baixar a guarda quando estamos viajando. Isso. E aí é que é o pulo do gato. A tua guarda tem que estar 200% alta, gente. 200% alta, que agora a gente vai falar do que é realmente um problema. Que muitas pessoas perguntaram sobre a questão do medo de viajar por causa do assédio, né? Como lidar, etc, etc. Bom, gente, lembrando que cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as coisas, certo? Existem pessoas que são mais out there, né? Que falam mesmo, que tipo, que mete a braba e manda o cara se lascar, tipo Dorinha e eu, né? Tô mentindo, amiga? Não. Pois é. Mas existem as pessoas que são mais tímidas, que vão se sentir muito acuadas, etc. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês é: a probabilidade de um assédio acontecer é de 50%. Pode ser que tenha e pode ser que não tenha. Eu já tive viagens maravilhosas que nunca nem vi nada de assédio. E já tive questões de assédio em viagens, inclusive na minha cidade, né, gente? Que a gente sabe o que acontece. Uhum. Então, assim, sempre seja o mais educada possível, porém, seja firme, tá? Não seja aquela pessoa que está se encolhendo. Ah, não, obrigada. Gente, porque não adianta, tá? Então, caso uma negativa educada, ah, muito obrigada pelo elogio, mas não quero tomar esse drink que você está me oferecendo, né? Seja firme, mantenha uma postura ereta, tá? Cabeça alta. São questões, isso são coisas que eu aprendi com o tempo e também depois que eu li sobre posicionamento físico em relação em momentos de confronto, né? Que isso serve para várias coisas. Quem é fã de Grey's Anatomy sabe da posição das mãozinhas na cintura, né? Mulher Maravilha. Quem não sabe, vá assistir, que você está perdendo. Então, assim, caso uma negativa educada não seja suficiente, tá? Tenha uma atitude corporal de repulsa e seja firme. Afasta o fulano com expressões faciais graves e palavras como não. Se afaste, eu não quero, tá, gente? Ditas com rispidez. Você não tem que ter medo de ser ríspida, não tenha medo de passar por histérica, por mal educada. Você não quer, faça-se ser entendida. Se precisar, faz um escândalo, tá? A vergonha não é sua. Você está sendo assediada. O cara é que tem que ter vergonha, entendeu? Da falta de caráter dele, tá? E caso o seu posicionamento não afaste o assediador, chama um garçom, chama o segurança do lugar, chama, enfim, entra numa loja, se for na rua, entra numa loja, num restaurante, Faz fala de com conta que alguém. conhece a menina na rua. Isso, eu ia falar isso, né? Você avisa que está sendo assediada. Você viu um grupo de pessoas, chega junto, uma família, né? Umas meninas junto, você chega junto e faz, gente, aquele cara tá me seguindo, me ajuda. Cara, não hesite em pedir ajuda se você sentir necessidade. E vale a pena salientar. Sentir necessidade não é na hora que o cara já chegou, tá? Se você tá vendo alguém te olhando do jeito errado, o teu sexto sentido tá dizendo tem alguma coisa errada aqui nessa conversa, ou tem alguma coisa errada naquele olhar, já se precaver, tá? Isso é muito importante. Para mulheres que gostam de sair à noite, ou mesmo durante o dia, né? Tomar uma cervejinha num bar, etc. Como eu, né? Que gosto. Eu tenho outra dica. Sempre presta atenção no seu copo. Sempre. Você não vai tirar o seu copo ou a sua long neck das suas vistas, tá? Você vai ficar olhando para aquele copo o tempo todinho. Não aceite garrafas e latas que não forem abertas na sua frente. Não interessa. Se o garçom chegar com a garrafa aberta, você fala, não, amor, não quero, pode devolver. Eu quero ver você abrir aqui. Não interessa a cara que ele fizer.
não interessa a reclamação que ele fizer. Você vai dizer, eu quero desse jeito. E se você não fizer, eu vou beber em outro bar. Simples assim, tá? Outra coisa, evite beber muito, tá, gente? Evita. Porque eu quero que você se divirta o máximo possível, mas que você mantenha em mente que você está só num lugar estranho e que você precisa se cuidar. Quando eu digo só, como a Dorinha falou, né? A gente falou sobre fazer amizade com pessoas, etc, etc, mas lembre que aquelas pessoas são seus colegas, são parceiros de viagem, eles não são seus amigos de verdade, não são pessoas que vão cuidar de você se você não estiver bem, tá? Então, assim, você tem que cuidar de você, tá? É basicamente isso. Então, você não vai deixar de se divertir, não vai deixar de sair, mas você vai cuidar de você. Dorinha? Bom, acho que basicamente você falou tudo. Tem só uma coisa que eu vou falar, mas é triste, infelizmente. Mas Uhum. é uma técnica que eu não uso e que certamente você não usa, mas que tem mulher que prefere e beleza, porque o Ok. homem tende a dar mais autoridade para outro homem. Então eu conheço mulheres que viajam usando aliança, Uhum. Sim, que já aí é vi para isso. muito pessoal falando sobre isso. Então, assim, tem também se você quiser. Eu não, porque vai que o homem da minha vida tá na esquina É, da outra viagem, tá na conexão. pois é. Mas, né, é uma opção também. É uma opção. É, Bom, gente, uma coisa que eu queria dizer é que é o seguinte, tá? Principalmente para as mulheres, eu sei que essa última parte ela desencoraja muito a gente. O medo segura a gente de uma maneira, nos prende, né? Nos isola. A gente deixa de fazer as coisas e a gente até arruma desculpa para não fazer as coisas, porque a gente tem esse medo. O medo do assédio, o medo da violência sexual, etc. Ele é muito forte na nossa realidade como mulher. Uma mulher que não tem medo de violência sexual, gente, ela não vive nesse planeta. Ela acabou de chegar, ela veio de Marte, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, tá? O assédio e a violência, eles existem no mundo. Isso é um fato, tá? O que não vai faltar é a gente tentando nos intimidar e desencorajar. Só que o mundo, ele é de todos, tá? E a gente tem o direito de conhecê-lo, seja sozinha ou acompanhada, tá bom? Então, se você não se sente tranquila, segura de viajar sozinha, convida uma amiga. Faz uma viagem de amiga. 2, 3, 4, 5, faz um tour, um ônibus cheio, tá? E vai aos poucos, tá? A gente falou, eu não sei nem se está aqui nesse podcast, mas a gente falou antes, né, eu e a Dorinha, sobre pessoas que não vão nem ao cinema sozinhas, sobre mulheres que não vão ao cinema sozinha, que não fazem coisas. Então, assim, às vezes, se não faz parte da sua realidade fazer coisas sozinhas, começa assim, ó, só botando o pezinho na beira d'água, sentindo ali se tá frio, se tá quente, e vai. Começa indo ao cinema sozinha, começa indo ao teatro sozinha, se você gosta de teatro. Começa explorando os lugares da sua cidade, né? Faça turismo local. Eu tenho certeza que tem muitos lugares na sua cidade que você não conhece. Você pode ir sozinha. E aí depois você vai na cidadezinha vizinha, depois você vai na outra cidade, no outro estado, e aí tu vai abrangendo, vai aumentando a sua área de conforto, tá bom? E aí, Dorinha, vamos encerrar? Para encerrar, eu tenho uma pergunta. Quais são os teus planos de viagem pós-coronga? Tu já tem algo em mente ou tu tá deixando para pensar isso mais para frente, que ainda tá tudo meio doido? bom, primeiro o Carapaldi só fala que é exatamente isso. Ninguém pode podar a gente do que a gente pode, do que a gente quer fazer por sermos mulheres. Já Isso. passou essa data, então agora é o momento da gente enaltecer mulheres e mostrar para a mulher que ela é capaz sim. Então eu sei que o pessoal vê a gente viajando e pensa, ah, tá, eu vou também. Ah, eu quero, vai, vamos. E obviamente que o primeiro lugar que eu puder ir vai ser Fernando de Noronha, Ai, me porque leva. recuperar minha saúde mental lá, né? Que é o lugar Uhum. que recarrega minhas energias e tenho viajado muito através de filmes e livros. Sim. Então, estou namorando muito a Itália depois de ter assistido Sob o Sol da Toscana, que é lindo. Lindo Sou demais. apaixonada por Cartas para Julieta. Ah, super bonitinho!
Tô até querendo, na próxima vez, já tirar a carteira de motorista internacional. Menina, pensei isso também, que se você vai viajar para um lugar e você quer conhecer o interior, você precisa de um carro. Isso. E aí, e tem os livros. Então, tem um lugar que eu quero muito ir há muitos anos, e que foi um livro que me fez despertar, que foi o Caminho de Santiago de Compostela. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas eu amo o Paulo Coelho, e tem o Diário de um Mago, e ele narra essa viagem, e é Já isso que é li. aí. Então, nossa, os livros, então, assim, as viagens, eu acho que talvez por essa privação, a vontade de viver e de viajar é maior. Então, Sim. agora provavelmente eu vou aumentar muitas distâncias Uhum. e talvez o tempo. E aí Sim. tem um morro de vontade de conhecer Auschwitz, que é um desejo meio doido, mas eu tenho vontade, muita vontade de Uhum. conhecer. Sim. Então, são esses lugares que, por enquanto, mas aí no meio do caminho vai ter Gramado, vai ter, sei lá, o que aparecer, eu tô indo, Bahia. Aparecer, né? A gente quer só ir na esquina. Essa altura do campeonato a gente tá querendo ir na esquina, né, amiga? Oxe, com certeza. Bom, assim, eu tô sem planos de viagem, né? Pós-coronga, mas eu tô pensando, né, em viajar no final do ano, né? E aí, viagem no final do ano é óbvio que é Natal, né? Então, né, assim, final de ano eu sempre acabo indo para Natal. Do mesmo jeito que quando eu morava em Natal, eu sempre ia para Brasília, né? Que é aquela época de Natal, Réveillon e etc., a gente sempre vai para onde os amigos e a família estão. Então, provavelmente vai ser Natal, minha primeira viagem pós-coronga. Espero que as coisas estejam melhores daqui para lá. Bom, eu acho que é isso, né? Eu quero, primeiro que tudo, agradecer a Dorinha por vir conversar comigo. Maravilhosa, né? E também a todo mundo que está ouvindo, né? Que participou lá no Instagram com as perguntas. Para quem está ouvindo pela primeira vez, sigam lá, @fica vai ter café no Instagram, que eu sempre coloco o tema, né, do podcast para quem tiver perguntas para fazer, tá certo? Dorinha, encerramento? Primeiro eu quero agradecer o convite. Foi um prazer, né? A gente sabe que essa conversa renderia horas e Sim. horas e horas e horas. Mal posso esperar para ver você novamente. Pessoal que está Pega conversar. ouvindo, conversa. Pessoal que está ouvindo, viagem, viagem, porque são as experiências que ninguém nunca vai tirar de vocês. Verdade. E para a mulherada que quer viajar e ainda assim não quer viajar sozinha, eu tenho uma amiga, agente de viagem, que está formando um grupo em março para o Rio Grande do Norte, vai ser Natal e Pipa, e aí maravilhosas no Rio Grande do Norte. Aí, se quiser, vocês chamam aí, a Débora tem meu contato e passa, então tem essa opção também. E é isso. E Débora, faltou uma informação super importante que a gente deixou passar batido. Opa, pois mão de brasa agora. Não só para mulheres, mas para qualquer pessoa que está viajando só ou acompanhado. Seguro viagem. Sim, Faça verdade. seguro viagem. A menos Uhum. que seu plano de saúde seja muito bom, com cobertura nacional, Sim, beleza. Mas não deixe de fazer o seguro viagem nunca. verdade. Dica importantíssima. A gente realmente passou batido. Uh, Pois bem, gente, é isso. Estamos encerrando. Todo mundo, por favor, né, compartilhando o link desse podcast para a gente fazer mais mulheres ouvirem e terem vontade de viajar e perderem o medo. Quem tiver pergunta para fazer, pode mandar brasa lá no Instagram ou então no e-mail contato ficavaitercafé@gmail.com, que eu respondo todo mundo, tá certo? Vamos lançar aí o máximo de dicas possíveis lá no Instagram e informação, gente, é poder. Então vamos nos informar, que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo. Tchau, tchau.